Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Ivo e meu colega Olímpio Miyagaki, da Universidade Federal de São Carlos. Ambos são os responsáveis por este módulo 3 desta ACIEP. Como disse em aulas anteriores, a bibliografia sugerida são esses 3 livros, mas o capítulo 1 do Cálculo volume 1 do Maurício Virch e Maria Luísa, assim como Cálculo 1 do Friedli, está à disposição de vocês nesta plataforma. Recomendamos que vocês consultem para uma compreensão melhor do que nós estamos falando. Hoje, pessoal, nós vamos definir o que chama-se de módulo, valor absoluto, ou até mesmo norma de um número real. Este conceito é um conceito bastante importante pelo que ele significa dentro do cálculo para nós. O módulo de x é, por definição, igual a x se x for maior ou igual que zero, igual a menos x se x for estritamente menor que zero. Uma outra forma que nós teríamos de enxergar esse módulo de x aqui, esse módulo de x poderia também ser, você poderá enxergar isso da seguinte forma. Módulo de x como sendo igual ao máximo, tá? Isso que poderia ser visto como sendo o máximo entre os dois números, x e menos x. E se esta definição também vocês sentirem que é mais confortável com ela, note que daqui já sai uma propriedade direta do módulo, que é o seguinte: isso daqui coincide com o módulo de menos x. Por quê? O módulo de menos x é igual, então, ao máximo entre menos x e o oposto do oposto de x, que é o próprio x. Este número, denominado valor absoluto de x, ou módulo, ou ainda norma de x, geometricamente pode ser interpretado como a distância de x até a origem. Vamos explicar um pouquinho melhor isto. Vamos fazer o seguinte. Vou considerar aqui esta reta. Considerar essa reta. Agora, vamos fazer o seguinte. Nela, eu vou marcar aqui um ponto, marcar aqui como sendo 0. E vamos pegar aqui, marcar aqui esse ponto e vou chamar esse ponto de x. Gostaria que vocês pensassem neste intervalo, em intervalo que vai de 0, tá? Olha o intervalo que vai de 0, esse intervalo aqui, que vai de 0 até o x aqui. O que é que nós entendemos por comprimento do intervalo? O extremo superior dele menos o extremo inferior. Então, observe que nesse caso, quando x é maior que 0, o módulo de x é interpretado como sendo o comprimento desse intervalo, ou seja, a distância de 0 até x. Então, o módulo de x aqui coincide com x. Agora, se nós tivermos aqui um número negativo, x, e esse x, no caso, como estou escrevendo, antes do 0, esse x é negativo. Qual é o comprimento agora deste intervalo aqui? O comprimento deste intervalo
vocês observam o seguinte, o x está para trás do zero. Então, o zero aqui é maior do que x. Então, o comprimento desse intervalo, tá? Comprimento deste, o módulo de x aqui, é o comprimento desse intervalo. O comprimento desse intervalo é 0 menos o x, né? Aqui em cima é x menos 0. X menos 0 é igual a x. E aqui é 0 menos o x, que é igual a menos x. Então, o módulo de x é x se o x for maior ou igual que 0. Igual a menos x se o x for menor que 0. Então, essa é uma boa interpretação também para o módulo. Prosseguindo. De acordo com nossa definição, o módulo de x acaba sendo um número maior ou igual que 0, porque representa a distância de x até 0. Isto é, o módulo é sempre um número real e sempre maior ou igual que 0. Se o x for diferente de 0, o módulo de x é um número real estritamente positivo. Bom, módulo de 8 igual a 8. Módulo de menos 5. Como menos 5 é um número negativo, o módulo de menos 5 é menos 5, que é igual a 5. Módulo de 3/5 é igual a 3/5 pelo fato de 3/5 ser um número positivo. Módulo de menos 7/15. Menos é o oposto de menos 7/15. O oposto do oposto volta em 7/15. Agora, gente, vamos listar algumas propriedades que o módulo satisfaz. Vamos considerar aqui A e B números reais. Então, observe o seguinte, uma primeira propriedade aqui é esta. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a módulo de A. Esta é uma propriedade muito interessante, muito importante, porque é muito comum o aluno cometer o seguinte erro. Ele diz, raiz quadrada de A, ou raiz quadrada de A ao quadrado, é costume o aluno imaginar, a raiz quadrada aqui tem um 2. Geralmente, quando é quadrado, a gente não coloca, né? O aluno chega aqui e coloca um 2. É comum o aluno fazer isto, cortar e dizer que a raiz quadrada de A é A. Gente, isto só é verdade no caso particular em que o A é maior ou igual que 0. Por exemplo, se você tem raiz quadrada, tá? Você tem aqui raiz quadrada, considere menos 2 ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, isso aqui é raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Quero só recordar com vocês, muito rapidamente, o que é raiz quadrada de um número. Tá? Raiz quadrada no campo real, raiz quadrada de um número, raiz quadrada de A para A maior ou igual que 0, é um número B maior ou igual que 0, que elevado ao quadrado me reproduz o A. Portanto, cuidado com este erro aqui. Portanto, gente, raiz quadrada de A ao quadrado é sempre módulo de A. Muito interessante observar essa propriedade, porque isso evitará muitos erros para frente. Outra propriedade é essa daqui. Módulo de B é estritamente menor que A, significa o quê? Note o seguinte, lembre que módulo de um número real é sempre maior ou igual que 0. Então, olha, eu já tenho isto. 0 é menor ou igual que módulo de B. Agora, se módulo de B é menor que A propriedade transitiva da desigualdade diz que A é maior do que 0. Está aqui, A é maior que 0. E
Se módulo de B é menor que A, isso significa que B pertence ao intervalo aberto, que vai de menos A até A. Ou seja, o B está entre menos A e A, ou seja, menos A menor do que B, B menor que A, e o A é positivo. Outra propriedade. Se o módulo de B for maior ou igual que A, observe o seguinte: se B é positivo, o módulo de B é B, e, portanto, B é maior ou igual que A. Se B for negativo, o módulo de B é igual a menos B. Menos B maior ou igual que A é a mesma coisa que dizer que B é menor ou igual que A. Então, essas são 3 propriedades bastante simples, tá? Que convém guardarmos bem. Mais algumas propriedades da função módulo, as quais são razoavelmente simples de serem demonstradas. Sejam A e B números reais. Agora, aqui nós estamos dizendo o seguinte, que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. A propriedade 2 diz, se B for diferente de zero, então o módulo desta fração, módulo de A sobre B, coincide com a seguinte fração, módulo de A sobre módulo de B. E a última aqui diz o quê? Que o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, nós temos aqui essas 6 propriedades que nós comentamos a respeito do módulo. Serão bastante úteis e usadas para frente. Se A e B, agora, são 2 números reais quaisquer, nós queremos definir a distância entre 2 números reais. E a distância será definida da seguinte forma. A distância de A até B é definida como sendo o módulo de A menos B. Indicamos também a distância de A até B por D de AB. Geometricamente falando, nós estamos considerando isso daqui, ó. Tá? Se aqui está o ponto A, se aqui está o ponto B, a distância de A até B, no caso, é igual, né? A distância, no caso, é igual a B menos A. Não temos dúvida disso. E B menos A é igual ao módulo de A menos B, porque o módulo de A menos B coincide com o módulo de B menos A. Nós já vimos isso. Agora, observe o seguinte, se por acaso este B estivesse do lado de cá, Bzinho estivesse do lado de cá, a distância de A até B, nós podemos olhar como sendo A menos o B. E isso daqui coincide com o módulo de A menos B, que por sua vez também coincide com o módulo de B menos A. Então, a distância de A até B é definida como sendo o módulo de A menos B. Prosseguindo, como decorrência daquelas 6 propriedades anteriores citadas sobre o valor absoluto ou módulo de número real, temos agora as seguintes propriedades básicas sobre distância. Sejam A e B e C 3 números reais. Isso daqui, módulo de A menos B, é o que nós chamamos de distância de A até B. Então, como o módulo é maior ou igual que zero, a distância de A até B é maior ou igual que zero. Aqui o que está escrito? Módulo de A menos B igual ao módulo de B menos A. Como isso daqui nós lemos como distância de A até B, e esse daqui como sendo a distância de B até A, o que nós estamos dizendo aqui é que a distância de A até B é igual à distância de B até A. E isso é consequência
desta propriedade que nós comentamos lá atrás, que o módulo de x é igual ao módulo de menos x. Observem que b menos a nada mais é do que menos, abre parênteses, a menos b. Ou seja, b menos a é o oposto de a menos b. E como o módulo de x coincide com o módulo do oposto de x, portanto, a distância de a até b é igual à distância de b até a. Aqui nós temos a conhecida desigualdade triangular. A conhecida desigualdade triangular que diz o seguinte, que a distância de A até B ela é menor ou igual que a distância de A até C mais a distância de B até C. Ou seja, repetindo, distância de A até B menor ou igual que a distância de A até C mais a distância de B até C. Agora, gente, gostaria de recordar com vocês o conceito de produto cartesiano de dois conjuntos. Dados dois conjuntos A e B quaisquer, denominamos de produto cartesiano de A por B a um novo conjunto constituído de pares ordenados da forma AB, onde o A é um elemento qualquer do conjunto A maiúsculo e B minúsculo é um elemento qualquer do conjunto B minúsculo. Geralmente, a notação do produto cartesiano é esta, A cartesiano B. Então, A cartesiano B é, portanto, conjunto de todos os pares ordenados da forma A, B, tal que o A pertença a A maiúsculo e o B pertença a B maiúsculo. Uma vez recordado esse conceito, o nosso foco é a situação particular em que A igual a B igual a R. Nesse caso, a notação que nós usamos aqui, A cartesiano B, será R cartesiano R. Geralmente nós colocamos assim R ao quadrado, no sentido, aquela notação de potência para dizer que é R vezes R, mas o vezes aqui está representando o produto cartesiano. Ou seja, o conjunto de todos os pares ordenados da forma XY com x pertencente aos reais e y pertencente aos reais. Ao considerarmos o par XY escrito nesta ordem, x será denominado de primeira coordenada do par e y será denominado de segunda coordenada do par. De forma análoga ao que nós fizemos na reta, lembram que nós estabelecemos uma correspondência biunívoca entre pontos da reta e números reais. Ou seja, para cada número real eu associo um ponto de uma reta e para cada ponto da reta associo um número real. Agora, nós temos também uma correspondência biunívoca entre R2 e um plano, de forma que a cada par ordenado pertencente ao R2, eu associo um ponto do plano, e a cada ponto do plano está associado um par ordenado pertencente ao R2. Na figura logo acima, consideramos duas retas, as quais tomamos como perpendiculares, cuja intersecção chamamos de origem, que será representada por 0, 0. Vou voltar aqui para mostrar. Então, isso daqui é uma representação do plano para nós. Prosseguindo, veja a figura abaixo, onde plotamos os seguintes pontos. Aqui está o ponto A, de coordenadas 2, 1, 2 é a primeira coordenada, e 1 é a segunda coordenada. E aqui está o ponto B, de coordenadas menos 3, 2, menos 3, primeira coordenada, e 2, segunda coordenada. Bom, gente, em R2, ou seja, nesse conjunto de todos os pares ordenados, nós definimos uma soma de pares e definimos também multiplicar um par ordenado por um número real. Da seguinte forma,
esse par x1, y1, somado com o par x2, y2, será igual, por definição, vou colocar aqui até 2 pinguinhos aqui, já tinha feito isso lá atrás e possivelmente não tivesse comentado. Tá? Quando nós temos igual com 2 pontinhos, isso significa, né, isso significa uma definição. Tá? Isto é definição. Então, definimos isso aqui da seguinte forma. Esse par somado com esse par é um outro par onde a primeira coordenada do par soma é a soma das primeiras coordenadas dos pares parcelas. E a segunda coordenada do par soma, ele é exatamente a soma das segundas coordenadas dos pares parcelas. Isso para quaisquer que sejam x1, y1 pertencente ao R2 e para qualquer que seja x2, y2 pertencente ao R2. Analogamente, multiplicar um par ordenado por um número real, que estou chamando aqui de alfa, alfa vezes xy, será um novo par, onde a primeira coordenada é o produto de alfa por x e a segunda coordenada é o produto de alfa por y. Isso quaisquer que sejam alfa pertencente aos reais e qualquer que seja x e y pertencente ao R2. Nós não vamos entrar em detalhes, mas o plano cartesiano R2, munido dessas duas operações, satisfaz certas propriedades e passa a ter uma estrutura denominada de espaço vetorial. Daqui para frente, os elementos do plano, os pares ordenados, também poderão ser chamados de vetores. De maneira análoga, como nós tínhamos definido lá, módulo de um número real, nós não tínhamos definido isso aqui, ó, módulo de um número real, e módulo de um número real representava o quê? Isso daqui, no fundo, ele é a distância de quem? É a distância de x até zero. Também podemos definir agora a norma de um par xy, tá? Se quisesse, que não é costume, é muito comum esta notação. O que é menos comum seria esta notação assim, né? Onde eu colocasse isso daqui. Do R2 para frente, a notação é essa daqui. A norma do par xy é definida como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso daqui nada mais é do que, isso daqui podemos entender como sendo a distância em R2 do ponto xy até a origem. Posso até fazer um pequeno desenho aqui para vocês entendam melhor o seguinte, ó. Vamos aqui, fazer um desenho assim. Agora, vou considerar aqui o seguinte, gente. Vou considerar aqui o seguinte. Considere aqui um ponto x, tá? Esse ponto tem coordenadas x, y, tá? Vocês observem que isso daqui é a coordenada x, e esse daqui isso aqui é a coordenada y. E vou ligar aqui, deixa eu ligar por meio de um pouquinho melhor, por meio de uma reta. Ó, vou unir esse ponto com esse ponto aqui. Vocês observem o seguinte, observem que nós temos aqui um triângulo retângulo. Esta distância aqui é x, essa distância aqui é y. Então, a distância deste ponto até aqui, a origem, tá? A distância desse ponto
até a origem, vocês poderão obter via o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente igual a esse lado ao quadrado. Então, esse lado aqui é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Prosseguindo. De forma também completamente análoga ao que foi feito na reta, nós podemos agora definir a distância entre dois pontos, tá? Entre dois pontos do R2. Temos aqui o ponto A de coordenadas x1, y1, e temos aqui o ponto B de coordenadas x2, y2, nós definiremos a distância de A até B como sendo a norma de B menos A. B menos A, observem que, se vocês notarem aqui, é o seguinte, ó, B, o que nós entendemos por B menos A? B menos o A é exatamente o par. Primeira coordenada será x2 menos x1, né? E a segunda coordenada será y2 menos y1. Portanto, a norma desse vetor é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. E aqui vocês observam o seguinte, olha, que no fundo isso daqui é o Teorema de Pitágoras. Observe o seguinte: quanto é a distância daqui até aqui? É x2 menos x1, tá? E quanto é a distância, tá? Quanto é a distância daqui até aqui? É a mesma coisa que a distância daqui até aqui. É y2 menos y1. Então, este lado aqui ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Ou seja, este lado é a raiz quadrada da soma dos quadrados deste lado aqui com este lado. Ou seja, é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Esta é a interpretação geométrica do que nós chamamos de distância entre dois pontos pertencentes ao R2. Finalizando, quero recordar com vocês que a distância de A até B, ou a distância entre dois pontos do R2, satisfaz as mesmas propriedades que nós comentamos lá atrás para a distância entre dois pontos pertencentes à reta. Ou seja, distância de A até B é maior ou igual que zero. Por quê? Porque a distância de A até B, isso daqui o que é? Isso aqui é a norma de quem? É a norma de A menos o B. E norma é um número maior ou igual que zero. A distância de A até B é igual à distância de B até A, porque a norma de A menos B é igual à norma de B menos A, e o motivo por que a gente pode fazer essa troca é pela seguinte razão. Escrever aqui x2 menos x1 ao quadrado, escrever aqui x1 menos x2 ao quadrado, o resultado é o mesmo, porque é elevado ao quadrado, analogamente do lado de cá. E a última, chamada desigualdade triangular, diz que a distância de A até B mais a distância de A até C é menor ou igual, desculpa, distância de A até B é menor ou igual que a distância de A até C mais a distância de B até C. Ou seja, em outras palavras, estamos dizendo isto, que a norma, tá, de A menos B, que isso daqui é menor ou igual que a norma de A menos C mais a norma de C menos B.
Escrever C menos B ou escrever B menos C é a mesma coisa. Bom, gente, era isso que eu tinha em mente nesta aula, né? Vamos para uma próxima aula, e muito obrigado pela atenção.